Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 12 da etapa número 3 do nosso curso Estudo e Memorização Pro. Eu vou começar aqui lendo uma mensagem que eu recebi de uma aluna, onde ela dizia o seguinte: Professor Renato, eu parei de estudar há alguns anos e agora estou voltando, me preparando para concursos. Tenho 40 anos. Será que é possível lembrar de matérias que eu estudei no passado? Sabe quando você busca alguma coisa na tua memória, você diz assim, olha, eu acho que eu já estudei isso daí, mas como é que eu faço para lembrar desse conteúdo? Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos falar nesta aula sobre como ativar essas memórias passadas, de conteúdo que você estudou lá no passado e que talvez estejam gravadas aí, tá? Ou talvez não. Vamos entender melhor? Entenda uma coisa. Olha só. A lembrança de matérias estudadas no passado está intimamente ligada ao processo de aprendizagem e consolidação. Até coloquei aí entre os colchetes aí, aprendizagem e consolidação ocorrido na época durante a aquisição da informação. Então, o primeiro pré-requisito é saber o seguinte: você estudou o assunto? Sim ou não? Ah, sim, Renato, eu estudei. Você aprendeu o assunto? Se a resposta for sim, você irá lembrar. Isso é fato. Talvez você não lembre neste exato momento, mas existem algumas técnicas que eu vou passar para você agora, nesta aula, que vão ajudar você a lembrar. Agora, esse é o contexto, tá? Deixa eu voltar aqui. A lembrança de matérias estudadas no passado está intimamente ligada ao processo de aprendizagem e consolidação. Ou seja, se houve aprendizagem e houve a formação da memória, então você irá lembrar. Caso contrário, olha só a lógica da recordação. Eu estudei esse assunto? Sim. Eu aprendi? Não. Tá? Nesse caso, não tem do que lembrar. Agora, é possível você aprender algo sem memorizar? Ou vou ampliar a pergunta aqui. É possível você memorizar algo sem aprender? Em ambas as questões, a resposta é sim. Você pode muito bem aprender alguma coisa e não memorizar, ou seja, aprender na sala de aula, quando você sai, você vai para a cantina, já esqueceu tudo. Isso deve ter acontecido com você muitas vezes. E outra coisa é você memorizar algo sem ter aprendido. Por exemplo, se eu colocar aqui uma música em árabe e você ouvir essa música N números de vezes, né? N vezes, você vai acabar pela repetição, pela decoreba, memorizando a música em árabe. Só que você sabe o que significa? Não. Houve memorização? Sim. Houve aprendizado? Não. Então, é isso que eu quero, essa reflexão que eu quero que você faça, tá? Sempre que você for buscar algo na tua memória, você tem que verificar. Eu estudei o assunto? Sim ou não? Se eu estudei, eu aprendi? Sim ou não? Tá? Então, se a resposta for sim, você vai lembrar. Se a resposta for não, não houve aprendizado, você não irá lembrar. Ah, Renato, então estou condenado a partir disto? Claro que não. Tá? Vamos explorar um pouquinho mais esse assunto. Nós temos aqui o nosso mecanismo de memória. Memória sensorial, com um pouco de atenção, você consegue criar uma memória de curto prazo. Pela repetição sistemática, você consegue transferir para a memória de longa duração. E na memória de longa duração, ela fica pronta para a recuperação, ou seja, para a lembrança. Quando você faz uma validação, tá? Ou seja, quando você experimenta o conteúdo imediatamente após ter aprendido, você processa com o teu cérebro, você faz perguntas, você criaria um ponto de conversão imediata, ou seja, você converte a memória de curta duração, ou seja, de curto prazo, para uma memória de longo prazo, certo? Agora, Renato, como é que eu faço isso? Muito bem, você tem aqui dois tipos de memória. A gente chama de memória
episódica e memória semântica. Nos estudos, qual delas nós utilizamos? Bom, quando a gente fala de memória episódica, a gente está falando ali de memórias de fatos, de momentos que aconteceram na tua vida e que estão atrelados ao tempo. Por exemplo, você lembra do primeiro beijo? Do primeiro namorado ou namorada, da primeira transa, primeira vez que você dirigiu um carro, primeiro trabalho, primeiro emprego, primeiro patrão? Tem coisas que a gente não esquece, porque foi forte, foi episódico, estava atrelado a um momento da tua vida. E existe a nossa memória semântica. A memória semântica, ela armazena dados, informações que nós acabamos utilizando no nosso dia a dia. Por exemplo, como amarrar um cordão de sapatos? A menos que você seja uma criança de 3 anos, você deve saber como amarrar um cordão de sapato. Né? Quantos dias tem uma semana? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, são ditados populares. Quais são as 4 fases da Lua? Né? Então, lua cheia, crescente, minguante. Tá? Então, são várias informações que você guarda de uma maneira semântica. Tá? Então, existe uma estratégia que eu quero trazer para vocês aqui. Aqui, ó, trouxe mais alguns exemplos aqui, ó. Memória semântica. Qual é a capital da Argentina? Você sabe qual é? Buenos Aires. As 4 operações matemáticas, adição, divisão, subtração, multiplicação. Né? O nome de um mamífero, manda um aí, cavalo. Né? A fórmula de química, a fórmula química da água, você sabe qual é? H2O. Então, olha só, nos estudos, como é que esse tipo de memória ou de estratégia se aplica, tá? A memória episódica, você aprende, o aprendizado muitas vezes é imediato, e a memória semântica você repete. Então, quando você pega um professor engraçado que transforma a aula numa diversão, conta piada, ou faz você participar da aula, seja porque ele manda você ir lá falar na frente, você está morrendo de medo, ou porque você tem que apresentar um trabalho, tá? Tudo isso acaba marcando e criando uma memória episódica. E tudo que é semântico, você vai repetindo, você vai criar essas memórias, tá? Qual é a dica que eu trago para você aqui? Aprenda com atenção, revise no mesmo dia as matérias que você aprende. A gente esquece com facilidade aquilo que nós não pensamos profundamente, tá? Então a dica para você aprender e guardar na tua memória é isso. Revise no mesmo dia, faça exercícios, faça validação, pense profundamente naquilo que você aprendeu para você poder lembrar no futuro. Tá? Porque nós vamos falar agora como é que você vai recuperar as memórias passadas que foram bem construídas. Tá? Aprenda a seguir o fio. Sabe quando você pega a ponta do fio de uma história e você começa a lembrar de tudo? Tá? Então, conectar as pontas para encontrar esses registros permite resgatar a informação na sua memória que você muitas vezes já julgava ter esquecido. Então, preparei para você aqui uma sequência de procedimentos para você resgatar as informações na sua memória. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar todas elas aqui nos meus slides. Ó, o primeiro passo, pega uma folha em branco. Segundo, pense no assunto que você deseja lembrar. É exatamente nesta sequência que eu estou mostrando para você, tá? Pega uma folha em branco, pensa no assunto que você deseja lembrar. Esse pensar é assim, lembra de episódios e lembre de informações semânticas. Digamos que você queira lembrar de uma época da sua vida em que você tinha 10 anos de idade. Então você começa a pensar, 10 anos de idade, episódio. Onde eu morava com 10 anos? Qual era a cidade? Qual era o bairro? Qual era a rua? Qual era a casa? Né? Quem morava nessa casa aos 10 anos? Então você vai anotando ali, ó. Irmão, pai, mãe, tinha um animal de estimação? Anota, né? Como era a casa?
Paredes, cores, entrada, porta, sala, cozinha, quarto. Se você fizer um exercício, mesmo que você tenha hoje 70 anos, se você localizar no tempo o ano em que você tinha 10 anos, tá? E o local onde você morava, a partir dessas duas informações você consegue puxar o fio. E você consegue lembrar de muita coisa. Aí você vai anotando, anotando. Deixa fluir a ideia e você vai anotando, né? 4, escreva as ideias que surgem na sua mente. Aí você vai escrevendo como palavras-chave. É a semântica, né? Você lembrou do episódio, mas o que você escreve é semântico. Nome da rua, nome do pai, nome da cidade, nome do bairro, a cor do estofado do sofá, né? A cor do fogão da geladeira, né? Aí você vai o quê? 5, esgotar a sua memória. Uma coisa vai puxando a outra. Então você vai pegar tudo que você anotou ali. Por exemplo, o sofá de casa, eu lembro que era vermelho. Ah, mas do lado do sofá tinha um aparador. Aí no aparador sempre tinha ali um baleiro ali, que eu pegava as balas, entendeu? Então uma coisa vai... E ali logo depois tinha a janela da sala. Quando eu olhava para a janela da sala, eu olhava para a rua, eu via o que? A árvore, eu via a casa do vizinho da frente, que era assim, assim, assado. Então você vai perceber que esse exercício você vai lembrando facilmente de outros tipos de informação, tá? E aí você vai refletir sobre aquilo que você escreveu. Quer dizer, cada uma daquelas ideias que você escreveu, você vai pensar um pouquinho sobre elas, tá? E a partir daquilo que você vai pensar, você vai ver que vão surgir mais e mais ideias, e quando você percebe, ou seja, no item 7, avalie a qualidade da recordação, você vai perceber que você lembrou de coisas que você já julgava ter esquecido. Aliás, eu vou recomendar aqui, e vou recomendar com uma profunda sinceridade, tá? E uma recomendação assim muito importante. Faça isso que eu acabei de propor aqui, esse exercício. Tenta lembrar da época em que você tinha 10 anos de idade. Seguindo esse rigor aqui, ó. Pega a folha em branco, pensa no assunto um pouquinho, tá? Deixa as ideias fluírem, vai anotando, vai puxando o fio de cada uma delas. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você ainda lembra, mas que já estavam lá nos porões da sua memória, né? Então, qual é o gatilho que eu quero trazer para vocês aqui? Existe um gatilho, Renato? Sim, existe um gatilho que faz você lembrar das coisas, tá? Esse gatilho é a pergunta. Qual é a pergunta gatilho? Então, olha só, a gente tem um exemplo aqui. Então, quando eu penso em dengue, no mosquito da dengue, tá? Eu me lembro do quê? Então, digamos que você está fazendo um estudo, vai escrever um artigo, uma matéria, um trabalho sobre a dengue. Então, você começa dessa forma. Pega uma folha em branco, coloque ali as informações que você deseja saber. E vão surgindo, né? Olha só, doença tropical, mosquito Aedes aegypti, água parada, larvas, epidemia, transmissão, sintomas, doença, exame, tratamento, prejuízo, prevenção, campanhas, né? Aí mudar um pouquinho de assunto, né? Você vai tentar falar aí sobre a lei da Maria da Penha. Você tá estudando uma lei, né? Ou você está revendo uma lei que você estudou, você quer lembrar de alguma coisa sobre ela, né? E aí você vai ver o que existe na tua memória sobre ela. Antes de abrir o livro, faz isso. Pega uma folha em branco, escreve lá, Lei Maria da Penha. Quando eu penso em Lei Maria da Penha, eu me lembro do quê? É a pergunta gatilho, é a pergunta inicial. É o por onde começar, né? Aí vai sugerir o caso da Maria da Penha, proteção das mulheres, acabar com a violência doméstica, o número da lei, o presidente que criou, o ano que criou, prisão, né? O que prevê, né? Discriminação, Constituição Federal, Código Penal. E aí, ao fazer esse exercício, você vai ver tudo que você conseguiu lembrar. E muito do que você conseguiu lembrar, você vai puxando o fio
para tentar lembrar de outras coisas. Então, quando você vê, você encheu uma folha de caderno de ideias relacionadas à Lei Maria da Penha, que você já havia estudado anteriormente. E as coisas que ficaram na tua memória estão aí no papel. Você pode, então, avaliar a quantidade e a qualidade daquilo que você lembrou. Tá? Isso aqui, gente, é uma introdução. Depois, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar e conectar essa técnica aqui com outras técnicas. Você vai ver que eu estou transformando você numa máquina de memorizar matérias. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui? Nós temos aqui, olha lá, matéria de química, pergunta gatilho de recordação. Quando eu penso em química, eu me lembro de... Tá? Então, tem aí os fórmulas, reações, átomos, reagentes, solução, tabela periódica, laboratório, moléculas, símbolos químicos. Aí, digamos que você pega um desse aí, mas quando eu lembro de moléculas, eu me lembro de... E aí você pega uma molécula específica e começa a desmembrar aí na tua memória. Você vai ver que começa a surgir várias informações aí importantes. Tá? Vamos lá, o que mais nós temos aqui? Ó? Outras aplicações dessa técnica, da técnica. Recuperar memórias antigas. Eu dei o exemplo aqui dos seus 10 anos de idade. Iniciar a revisão de matérias. Acabei de passar aqui alguns exemplos de como você poderia iniciar a revisão mental, né? Porque nesse caso aqui, você não tinha um pedaço de papel de resumo. Você lembrou a partir da tua memória. Aliás, essa técnica é formidável porque você consegue lembrar a partir da memória. Ajuda você a organizar ou reorganizar as ideias. Aliás, eu tenho 10 livros publicados. Sempre que eu vou escrever um tópico de um capítulo do livro, antes de escrever, eu uso esse tipo de técnica. Vou explicar para vocês depois. Escrever redação e artigo, organizar e escrever TCC, trabalho de conclusão de curso, e reverter também brancos na memória. Às vezes você tem ali, está com o seu cérebro travado, não consegue lembrar de alguma coisa. Tá? Você acha que o seu cérebro está travado, mas pega a ponta do fio e começa a puxar. Né? Então você pega o assunto que você sente que está travado e você pergunta assim: bom, quando eu penso neste assunto, eu me lembro do quê? E aí anote qualquer coisa que aparecer. Você anota a próxima, e a partir daquilo que você escreveu, começa a puxar as pontas ali. Você vai ver que você enche uma folha e o que era um branco na memória, uma memória travada, se transforma numa memória formidável, tá? Agora, esse exercício, ele exige um treino, e esse treino eu vou chamar de treino obrigatório, tá? É muito importante que você pratique esse exercício aqui. Nesse caso, você vai praticar aí sozinho, né? Na tua casa, e eu vou te dar aqui as diretrizes. Então, escolha 3 temas diferentes e recupere em sua memória ao menos 30 lembranças relacionadas a cada tema. Sugestões aqui para você. Pode ser um filme que você assistiu recentemente, pode ser uma aula que você assistiu recentemente, pode ser um tópico ou uma matéria de um livro que você estudou ou que você leu. Tá? Não precisa mandar para mim essas informações. O que eu quero é testar se você consegue chegar a umas 30 informações diferentes. Agora, deixa eu chamar a sua atenção aqui, porque é muito importante esse exercício, tá? Você não pode ficar julgando a informação. Ah, será que eu escrevo isso? Será que eu não escrevo isso? Surgiu na tua memória a partir de uma reflexão sobre aquele assunto? Anota. Número 1. Surgiu outra, número 2, 3, 10, 15, 20, 30. Você vai ver que você consegue chegar a 30 informações. Aí, um desafio que eu faço para você aqui é o seguinte: você conseguiria passar de 30 a partir dessas 30 que você escreveu? Você conseguiria pegar cada uma delas e desmembrar ainda mais? Né? Exemplo, estou aqui estudando sobre administração de empresas, e está falando aqui do funcionário CLT, com carteira de trabalho registrada. Quando eu penso, aí eu escrevi lá, carteira de trabalho. Tá? Aí eu lembro ali depois, a partir da carteira de trabalho,
baixa na carteira, assinaturas, fundo de garantia, né? Eu tenho várias coisas que eu vou lembrando a partir do item aposentadoria, a partir do item carteira de trabalho. Entendeu? Então, você vai explorando e chegando aqui a 30 informações. 30 é assim, vamos considerar como um valor mínimo, tá? Ah, Renato, eu não cheguei a 30. Aí você vai lá atrás e vai tentar entender isso aqui, ó. Não consegui lembrar de 30, lembrei de bem menos. Então, você vai lembrar da lógica da recordação. Estudei o assunto? Sim. Aprendi? Talvez não. Se não vem nada é porque não houve um aprendizado consistente ali. Lembrei de muita coisa, porque você estudou lá no passado e aprendeu bastante coisa, tá? Agora, isso aqui não é uma sentença de morte, tá, gente? Isso aqui é uma forma de você avaliar o seu aprendizado, a qualidade daquilo que você estudou. Vale muito a pena fazer, ok? Pode ser um filme, lembrando, pode ser um filme que você viu recentemente, uma aula que você assistiu, tá? Um tópico de um livro ou uma matéria que você estudou. Mas é importante que você faça essa experiência. Renato, eu posso fazer dos 3? Pode. Pode fazer do filme, pode fazer de uma aula, pode fazer de um tópico, né, de um livro que você estudou. Melhor ainda, aliás, né? É muito melhor. Beleza? Então, vamos lá. Resumo dessa aula aqui. Sim, é possível acessar memórias passadas. Eu acho que só de ter sugerido aquele exercício dos 10 anos de idade, você já lembrou de bastante coisa, né? Mas você pode fazer ele aqui também, como dever de casa. Você pode fazer com os 10 anos de idade. A consolidação de memórias passadas, né? E a lógica da recordação depende muito do aprendizado. Se houve aprendizado e consolidação, você vai lembrar. Se não houve, infelizmente, você vai ter que estudar novamente. Não tem problema nenhum também, tá tudo bem se tiver que estudar novamente. Uma coisa que você não lembra lá do passado. Tem técnica para isso. Na aula anterior, você aprendeu 5 etapas para a aprendizagem. A validação e ponto de conversão acaba criando memórias. Então, por que eu estudo e lembro de tudo com facilidade? Porque você fez uma validação e converteu memória de curto prazo em memória de longa duração. Você viu aqui memória semântica e episódica, né? Semântica são fatos que aconteceram com você, e episódico são informações que ajudam você a realizar tarefas, diálogos, né? Raciocínio, resolver, solucionar problemas. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Eu passei para você aqui uma técnica de recordação maravilhosa que basta você ter uma folha em branco e uma caneta na tua mão. Você consegue buscar na tua memória conteúdos, né, com uma certa profundidade, e também a importância do treinamento dessa técnica, tá? É importante você treinar porque nós vamos usar ela várias vezes no futuro aqui ao longo do treinamento. Agora, na próxima aula, eu queria fazer uma provocação aqui. Sabe quando você tem dificuldade em entender um assunto? Sabe quando você lê 1, 2, 3, 500 vezes e aquele assunto não entra na tua cabeça? Sabe quando um conteúdo dá um nó na tua cabeça e você chega a ponto de querer desistir de estudar ele? Como é que faz para organizar as ideias na tua memória? Então, eu criei uma técnica que facilita o entendimento e a memorização de qualquer tipo de assunto. Eu chamo de técnica de ativação. E essa técnica nós vamos ver na próxima aula. Então, bora fazer os exercícios aqui. Fique craque nessa técnica de recordação, que juntando ela com a técnica de ativação, você vai se transformar numa máquina de aprendizagem e memorização. Isso eu te garanto. Então, até lá.